Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema Limites da Estética. Recebo hoje Giovanna Sinigaglia, coordenadora do curso de Estética e Cosmética aqui da Univates. É graduada e tem especialização em fisioterapia. Mestrado também aqui pela Univates. Vamos esclarecer melhor depois que mestrado é esse, enfim. Também recebo o Dr. Felipe Ruschel, graduado em cirurgia geral e especialista em cirurgia plástica pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bem, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Olha, na sua apresentação, Giovanna, você é formada em fisioterapia, é isso? Isso, minha graduação é fisioterapia e a especialização, uma delas foi dermatofuncional, que é a área da fisioterapia que trata também das pós-operatórios de cirurgias estéticas ou cirurgias plásticas. E que mestrado? Você tem um mestrado aqui pela em ambiente de desenvolvimento. Ambiente de desenvolvimento. Ok, e o doutor Felipe é especialista em cirurgia plástica, é isso, né? Boa noite, Sanquetin. Boa noite, Giovanna. Obrigado pelo convite, participar desse debate. Eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Me formei na Santa Casa de Porto Alegre, instituição que até hoje eu participo, uma vez por semana eu ainda trabalho lá, e desenvolvo já em Lajeado há 9 anos meus trabalhos no Hospital Bruno Borba. Ok. Doutor, nós leigos, eu não sou da área da medicina, a gente imagina que basta se formar médico e tomar um bisturi e começar a fazer aí cirurgias de todo tipo, inclusive plástica. Mas eu sei que não é bem assim. Após a conclusão do curso de medicina, para ter a titulação em cirurgia plástica, quantos anos mais tem que estudar? Bom, na verdade, Zanquetin, nada impeça que qualquer médico faça qualquer cirurgia. Inclusive, muitas cirurgias são feitas, cirurgias plásticas, por médicos que não são cirurgiões plásticos, né? Talvez nunca tenha se feito tanta cirurgia por não cirurgião plástico como hoje, né? Mas para tu ser titulado cirurgião plástico, tu tem que fazer, primeiro, tua residência médica em cirurgia geral. Aí demora 2 ou 3 anos, mas não é assim, um cursinho sábado, domingo. São 2 anos inteiros de dedicação exclusiva, fazendo plantão, dormindo no hospital, atendendo emergência, trauma, apendicite, vesícula. E depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Não consegue trabalhar junto com a residência, é dedicação exclusiva, tu passa fazendo isso. A cirurgia plástica é muito ampla, existem vários ramos da cirurgia plástica. E durante a formação a gente trata trauma, queimadura, malformações congênitas, cirurgia pediátrica, fissuras da face. Existe muita cirurgia oncológica, reconstrução de mama, câncer de pele. Um dos ramos da cirurgia plástica que agora caiu mais na mídia, tem se falado mais, é a cirurgia estética. Então, muita gente separa a cirurgia reparadora da cirurgia estética, mas a verdade, a cirurgia plástica é uma só. E se a gente for pensar, é muito mais difícil tu fazer uma cirurgia reparadora do que tu fazer uma cirurgia estética. A mulher, por exemplo, que foi mutilada da mama por um câncer de mama, extirpou toda a mama. Tu tem que fazer uma mama do zero, muitas vezes com cicatrizes extensas, com radioterapia. Então, é muito mais difícil tu fazer uma mama reparadora, uma mama do zero, no caso de reconstrução mamária, do que tu fazer uma mamoplastia de aumento, ou de tu fazer uma redução mamária. Então, não existe, assim, no nosso dia a dia, não existe uma separação entre a cirurgia reparadora e a cirurgia plástica. Então, outra forma de confundir o público, surgiram recentemente várias outras associações que não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que muitas vezes têm o objetivo de confundir as pessoas que são leigas, tentando dar uma falsa titulação que não é real. Então, pessoas que não têm especialidade em cirurgia plástica, elas se juntam numa agremiação e dizem, eu sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e Estética.
ou eu sou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Facial. Na verdade, só existe uma Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essas outras, elas surgiram para causar alguma confusão. Então, para saber realmente se é cirurgião plástico, a única forma é entrando no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou pesquisando pelas especialidades no Conselho Regional de Medicina. Então, se for realmente especialista, lá vai ter o nome e vai ter o registro. Interessante, né? Porque, veja, a graduação de medicina em torno de 6 anos, a normal, a graduação. Isso. Aí mais, o normal seria 2 anos de residência, no mínimo, é isso? Depende da área. Depende da área. Aí mais 3, no teu caso... Então demora pelo menos 5 anos e muitas vezes ainda tu faz mais algum tempo de uma outra área específica, né? Eu, por exemplo, após a minha graduação em cirurgia plástica, eu fiz 3 meses de cirurgia da pálpebra que eu passei nos Estados Unidos. Mas tem gente que faz mais 1 ano depois em cirurgia craniofacial ou vai para uma área específica da cirurgia plástica. Então demora quase tanto ou mais até do que a faculdade para fazer depois a especialização. Veja só que não é pouca coisa, né? Por isso que o profissional da medicina, olha aí, no seu caso, no mínimo, por baixo, 11 anos de estudos. Pelo menos 11 anos. 11 anos de estudos. Mais os 9 anos do fundamental, mais o 2º grau. Olha quantos anos da sua vida, no caso específico, doutor Felipe, você frequentou bancos escolares. E, na verdade, não para nunca, né, porque as coisas vão mudando, vão surgindo conhecimentos novos, vão mudando as técnicas, né? Então, a cirurgia que se faz hoje não é a mesma de 10, 20, 30 anos atrás, né? Então, tem que se manter atualizado, porque senão o conhecimento vai avançando e tu vai ficando para trás, né? E mesmo em equipamentos? Na verdade, na nossa área, existe algum equipamento, mas é mais técnica cirúrgica. Os equipamentos não são tão sofisticados. Provavelmente na área da doutora Giovana, ela deve trabalhar mais com equipamentos. Então, nós não temos assim tantos equipamentos assim, algum material de lipoaspiração, mas os equipamentos eles são os mesmos de muitos e muitos anos. Porque existem no campo da medicina um avanço na área de maquinários super modernos que auxiliam outras áreas, no caso da medicina, se não da cirurgia plástica. Por isso, a minha ignorância no tema te fez questionar. Imaginei que pudesse. Obviamente que uma máquina não vai substituir as mãos humanas, no caso, eu imagino, numa cirurgia estética. Isso, mas também assim, medicações que surgem, que mudam as rotinas, mudam o protocolo, muda a técnica anestésica. Então, isso a gente tem que estar sempre acompanhando. Com alguma frequência, por exemplo, esse ano surgiu uma medicação nova que até então não se usava para prevenir trombose, né? Que é quando seca alguma veia na perna, que é a intercorrência mais temida das cirurgias plásticas, né? Então, atualmente, vão mudando os protocolos, vão mudando as indicações e a gente tem que estar dentro do que está acontecendo, né? Eu traço um paralelo com o direito, né? O direito, hoje, tem um especialista do especialista, na medicina também. O especialista do especialista. Também. Bem, nós temos a coordenadora do curso de Estética e Cosméticos aqui da Univates, Giovana, e eu gostaria de saber um pouquinho do curso, que profissional ele prepara, que ênfase ele dá. Nós temos aqui, logo em seguida, nós vamos ver o povo falando na rua. Vamos ver, se não for possível no primeiro bloco, a gente pode iniciar o segundo bloco, então, ouvindo o povo na rua. Vamos ver se dá tempo ainda no primeiro bloco. Mas no caso do curso de Estética e Cosméticos, quantos anos tem o curso? Quanto tempo demora para você se concluir o curso? Que profissional ele prepara? Então, ele é um curso de graduação tecnológica, então é um curso de curta graduação, ele tem 3 anos de duração, ou 6 semestres, e a ideia do curso, e talvez um pouco diferente da maioria dos cursos que a gente vê no Brasil, é que ele foi voltado mais para a área da saúde. Nós pensamos o curso um pouco mais voltado para a área da saúde, não tanto a imagem pessoal e beleza como alguns cursos se direcionam, né? Então, é um curso que, por exemplo, não tem aula de manicure e pedicure, como as pessoas pensam que tem, ou ninguém faz escova no cabelo, como as pessoas pensam que faz.
Não, a ideia do curso é habilitar os estudantes a utilizar da melhor forma possível os cosméticos e os recursos de eletroterapia, que é a tecnologia, né, com consciência, sem risco à saúde, da melhor forma possível. Assim como alguns recursos manuais, como a drenagem linfática, massagem, né, e saber elencar quando usar, de que forma usar, né? Então, é um curso bastante voltado para a área da saúde. Claro, sempre cuidando da habilitação. O que eu quero dizer com habilitação? Existem normas, né, dadas pela Anvisa e que regulamenta a utilização, então, de ácidos para essa categoria de procedimentos. Não pode fazer procedimentos invasivos, por exemplo, nem minimamente invasivos. Então, a gente respeita muito, assim, procura passar isso para os estudantes da seriedade que é lidar, né? Mesmo que a gente pense que a beleza é algo que é fútil ou não tem tanta importância, mas a gente precisa cuidar porque a gente pode causar uma lesão importante, né, numa pessoa, e isso não é o que a gente gostaria. E o curso forma nível de bacharelado? Até uma graduação, mas ele se forma tecnólogo. Mas é graduado. É graduado, porém a nível de tecnólogo. E há quantos anos tem aqui no Univates? Vai fazer 10 anos o curso. Já 10 anos? Uhum. E quanto tempo se forma, se conclui, digamos, as disciplinas normais por semestre? Daí são 3 anos. 3 anos. 3 anos está formado. E aí está habilitado a montar uma clínica? Isso, pode trabalhar junto a um médico, pode montar uma clínica, pode trabalhar em spas, pode trabalhar, enfim, ter um espaço dentro de um outro lugar que também trabalhe com beleza. Enfim, não necessariamente precisa montar o seu espaço, mas pode trabalhar em associações, né, com outros profissionais da saúde. O que leva uma pessoa a arriscar a sua saúde em nome da beleza? Isso nós vamos tentar responder no próximo bloco. O programa Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retorna em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema Limites da Estética. Contamos com a presença de Giovanni Sinigaglia, coordenador do curso de Estética e Cosmética da Univates, possui graduação e especialização em fisioterapia, mestrado aqui também pela Univates. Também contamos com a presença do Dr. Felipe Ruschel, é um médico cirurgião plástico. Já vimos no bloco anterior que para fazer jus à titulação de cirurgião plástico não é pouca coisa, no mínimo 11 anos de estudo numa faculdade de medicina com o pós, né, se especializando. Portanto, é um profissional que, né, aliás, lida não só a questão estética, a questão da reparação, enfim, é um ramo da medicina, nossa, eu aqui como leigo imagino, né, que especialização precisa ter um profissional para enfim, mexer com o corpo humano bem, para não me alongar mais. Vamos lá. No final do bloco anterior, eu deixei no ar o questionamento. O que leva uma pessoa a arriscar a sua saúde em nome da beleza? Vamos ver o que o povo disse nas ruas. Bom, no momento que uma pessoa, ela começa esses procedimentos estéticos, eu acho que, tá num nível bom, mas no momento que ela começa a fazer muitos procedimentos, a ficar muito deformada, a até comprometer a saúde dela, fazer procedimentos de risco, eu acredito que já ultrapassou um pouco do ponto, do limite. Eu acho que no momento que põe em risco a saúde da pessoa, já é o limite que a pessoa não deve ultrapassar. Bom, eu já fiz algum procedimento cirúrgico, eu acho assim que a pessoa tem que se preparar, né, gostar e querer ser feliz. Porque eu acho assim, na maneira que tu faz um procedimento, tu tá colocando a tua vida
em risco, mas na medida que tu estiver preparada e tu tá querendo, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que depende de cada um, da felicidade, do estado de espírito da pessoa de querer ou não. Eu acho que assim, quando a pessoa se sentir, quando ela é obesa, né? Aí eu acho que até poderia fazer uma cirurgia, né? Mas uma redução de estômago, né? Tudo. Mas ou em outro caso, eu acho que não, né? Olha, que nem a minha mãe falou, a pessoa obesa, aí fazer uma cirurgia para reduzir. Mas caso contrário, acredito eu que nem essa lipo que eles fazem, né? Muita gente já morreu por causa dessa lipo, né? Então... Bom, eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a colocar a vida dela em risco, já não é mais estética, já é uma coisa mais arriscada. Eu acho que... Bem, nós vimos aí que a preocupação, de modo geral e resumidamente, do povo que falou na rua, fala em a vida em risco e a felicidade. Ou seja, o limite da estética com a saúde. Tá? O que dá para se dizer, pode começar com o Dr. Felipe, sobre, pelo menos, a opinião... Bom, Zaquitin, primeiro, nunca se fez tanta cirurgia. E por que se faz tanta cirurgia? Porque é seguro fazer cirurgia, porque os resultados são extremamente positivos. Melhora a autoestima. Um paciente vai falar para o outro, aí o outro vai fazer cirurgia. E no boca a boca, acaba se fazendo cada vez mais procedimentos. Mas deve-se evitar exageros. Tá? Então, hoje em dia, se tem uma preocupação muito grande com a cirurgia segura. Qual é a cirurgia segura? Um paciente bem selecionado, não pode ter um sobrepeso importante. Tem que ser um paciente saudável mental e fisicamente, porque é importante também que ele esteja preparado para fazer a cirurgia. Deve-se evitar cirurgias exageradas. Não pode operar mama, abdômen, nariz, orelha, tudo junto. Se evita cirurgias que durem mais de 5 horas. Se demorar mais de 5 horas, faz em 2 momentos. Faz primeiro um procedimento, depois faz outro. Então, primeiro, o que é importante? É a indicação, é o que fazer. Tá? A cirurgia tem que ser bem indicada. Muitos dos insucessos cirúrgicos são por uma indicação que não está tão adequada. Por exemplo, se a mama é um pouquinho caída, às vezes, para que a mama tenha um resultado mais harmonioso, tem que tirar a pele. A gente não consegue só resolver o problema da mama só colocando prótese, que pode ser mais simples, mas depois a paciente vai reclamar que a mama está um pouquinho caída. Então, primeiro, o que fazer? Isso talvez seja a coisa mais importante. Tá? Segundo, onde fazer? Não existe cirurgia simples. Por menor que seja, é um procedimento que deve ser feito com toda a seriedade, no melhor local possível. Cirurgia se faz em hospital. Quanto mais estrutura tiver o hospital, melhor. Então, se o hospital tiver UTI, melhor ainda. Nunca precisei levar um paciente para UTI, mas talvez um dia precise. E se precisar, vai ter a UTI do lado. Por exemplo, se eu estou num hospital de grande porte, não precisa ter essa UTI, e o paciente, por exemplo, precisar de sangue. Num hospital grande, eu tenho sangue ali do lado. Ou, nem que uma coisa mais simples ainda, o anestesista tem alguma dificuldade de fazer anestesia, tem alguma dificuldade de via aérea, por exemplo. Se ele está num hospital maior, ele bota a cabeça para fora da sala e pede ajuda, em 1 minuto tem 3, 4 anestesistas para ajudar ele. Então, hospitais menores, clínicas, infelizmente, isso a gente não consegue. Tá? Então, o que fazer, onde fazer, um hospital preferencialmente com UTI, e com que profissional fazer? A gente tem que procurar. O profissional é por conselho de amiga, conhecida que já operou, pesquisar as referências, ver se é registrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, isso é uma coisa séria. Então, sendo bem indicado, fazendo um local adequado, com um profissional capacitado, bom, esse é o tripé da cirurgia segura. Então, aí tu pode fazer tua cirurgia com mais segurança, não que os resultados sejam garantidos, mas a chance de sucesso, sem dúvida, vai ser muito maior. Veja que interessante, doutor. Ali nos entrevistados foram citadas 2 situações
E a gente viu que no imaginário popular, Sim. aquilo repercute, que foram os insucessos em duas eu acho que são... uma não é estética, ou é estética também, a abdominal, como a gente chama? É a redução de estômago, é isso? Ela está dentro da cirurgia plástica? Quem faz a cirurgia para emagrecimento, a cirurgia bariátrica, o cirurgião geral ou o cirurgião do aparelho digestivo. Hoje em dia tem se feito muita cirurgia dessas, inclusive mudou bastante nos últimos 3 anos, principalmente o público da cirurgia plástica. Nunca antes a gente viu tantos pacientes com um emagrecimento importante chegando no consultório. São pacientes que perderam, às vezes, 70, 80 quilos. E tem uma série de cirurgias para fazer. Vão tirar a pele do braço, da coxa, mesmo a face, mama, abdômen. E com alguma frequência eles querem fazer tudo junto, né? E são cirurgias de grande porte, em pacientes desnutridos. Porque o paciente que perdava 140, agora pesa 50, é um paciente desnutrido. Então a gente não pode cair aí no viés de tentar fazer cirurgias demais. Então se faz uma etapa de cada vez. Pois é, doutor, veja, e no caso a bariátrica, sim? Isso. Bariátrica. Até aqui a gente teve um caso de um professor, infelizmente, muito querido, que em razão ou consequência de uma cirurgia dessa perdeu a vida. Só que a gente sabe que perdeu a vida. O que houve, não se sabe. E como o doutor Felipe falou, a redução do peso corporal, ela implica em quê? O excesso de pele e cirurgias plásticas seguintes, numa sequência. Obviamente que não vai lesionar o corpo tremendamente numa vez só. Claro, são consequências, já deu para ver. Mas digamos assim, doutor, lipoaspiração. Aconteceram, e foi lembrado também ali, óbitos. E normalmente o que dá repercussão é quando alguém que tem alguma fama. Houveram modelos, alguma coisa no país no passado que entraram em óbito, perderam a vida em razão ou consequência ou em razão da cirurgia. E aí vai a minha pergunta, obviamente de leigo, que consequência de uma cirurgia dessa pode levar ao óbito? Muito obrigado pela pergunta, Zanquetinha. Achei que você não ia gostar que questão fizesse. É muito pertinente, tá? Primeiro, lipoaspiração é um procedimento extremamente seguro. A gente faz várias vezes por semana. Toda semana se faz várias cirurgias de lipoaspiração. Quando acontece alguma intercorrência, acaba aparecendo na mídia, aparece no jornal. Então, a gente escuta mais da mídia e uma coisa que a gente não vê no nosso dia a dia. Mas o que acontece? Tá? Primeiro, se a gente for olhar como que aconteceu esse insucesso, muitas vezes fez cirurgia em local inadequado, fez cirurgia em local sem estrutura, numa sala de um prédio comercial, ou numa casa, antes era uma casa, e a garagem eles transformaram num bloco cirúrgico. Muitas vezes é assim. Outras vezes, pessoas pouco experientes. Na lipoaspiração se usa uma cânula, é como se fosse um canudo. Se aquele canudo entra no lugar errado, vai ter alguma perfuração. Eu não imagino que aconteça alguma perfuração numa cirurgia que a gente faça, entendeu? Mas se a pessoa não tem toda essa bagagem, que é um procedimento que tu vai desenvolvendo com os anos, né? Se não tem essa formação, a chance de tu ter algum insucesso é maior. Mas a maior parte dos óbitos em cirurgia plástica ou em lipoaspiração acontece pelos chamados eventos tromboembólicos, que é a trombose venosa profunda e o tromboembolismo pulmonar, que é quando seca uma veinha na perna, então começa com uma dor na perna, isso não só para lipoaspiração, para todas as cirurgias. E esse coágulo que se forma na perna, ele vai embolizando, ele vai caminhando pela corrente sanguínea até o pulmão, a pessoa fica com falta de ar e pode ocorrer o óbito. Então, o que a gente faz para prevenir? Toda cirurgia de maior porte, toda lipoaspiração, o paciente opera com uma meia elástica, opera com uma bomba de compressão, que é como se fosse um massageador que facilita o retorno venoso, e pelo menos, no mínimo, nos primeiros 10 dias, vai fazer a prevenção com o uso de anticoagulante. Infelizmente, nem sempre, ou no passado, não se fazia isso.
E nem sempre se faz isso, nem todo mundo faz hoje em dia. Então, isso é uma preocupação constante que a gente tem que ter com isso. Então, cirurgia bem conduzida, paciente bem avaliado, saudável, que faça prevenção dessas intercorrências, a chance de tu ter um sucesso é muito maior. Tem estudos que mostram que a chance de óbito em lipoaspiração é de 1 a cada 100 mil cirurgias. Nossa. Pois é. Então, certamente ocorre muito mais intercorrências com cirurgia da traumatologia, com cirurgias de articulação, de joelho, de quadril, mesmo com cesáreas, do que com cirurgia plástica. Mas o pessoal fala da cirurgia plástica, né? Outra coisa, há uns anos atrás fizeram um estudo em São Paulo e pegaram todos os processos que falavam de cirurgia plástica no estado de São Paulo. Doutor, eu estou curioso. Estou prolongando. Terminou o nosso tempo e eu quero que você volte a isso aí que aconteceu em São Paulo, enfim, esse exemplo. Obrigado. Porque agora, vamos deixar no ar, propositadamente quero deixar no ar para que o nosso público aguarde o nosso retorno, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Não deixe. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu terceiro bloco. Estamos tratando sobre o tema limites da estética relacionada à saúde. Contamos com Giovana Sinigalia, coordenadora do curso de Estética e Cosméticos aqui da Univates, possui graduação e especialização em fisioterapia e tem mestrado também aqui pela Univates. Contamos também com a presença do Dr. Felipe Ruschel, cirurgião plástico. Basta dizer cirurgião plástico, e quem assistiu o primeiro bloco sabe que no mínimo 11 anos de estudo numa faculdade de medicina para sair com essa titulação. Já não é pouca coisa, doutor Felipe. Bem, além de que, no caso do doutor Felipe, teve inclusive uma especialização nos Estados Unidos, em 3 meses mais um aperfeiçoamento. Bem, eu tenho aqui, eu compilei do site do Jornal do Brasil, de que o Brasil é o segundo país no mundo em número de cirurgias. Mas eu peguei um dado também da revista Exame, pena que também na internet, pena que não tenho as datas aqui. O Jornal do Brasil fala em 1 milhão de procedimentos realizados ao ano aqui no Brasil, em média 1 milhão, ficando apenas atrás dos Estados Unidos. E a revista Exame diz que o Brasil repete que está apenas atrás dos Estados Unidos, mas fala em torno de 2 milhões de procedimentos anualmente feitos no Brasil. Então, são os números bem diferentes, 1 milhão para 2, mas de qualquer forma, 1 milhão é um número significativo. E também fala essa matéria do Jornal do Brasil de que tem crescido o número de participação de homens em procedimentos cirúrgicos. Em 5 anos, quadruplicou o número de homens que se submeteram a cirurgias plásticas estéticas. Nós estamos falando de reparadoras estéticas, né? Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Essa quente? Sim, é correto. Tá, isso. Entre 2009 e 2014, a quantidade de procedimentos passou de 72 mil para 276 mil ao ano. Plástica em homens, estéticas, ok? Em todo o país foram realizadas 712 mil intervenções estéticas somente em 2014. São números que aqui também diz que, segundo essa sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a procura por cirurgias estéticas começa em torno dos 16 anos, quando predominam as cirurgias de ginecomastia, que reduz o mamilo do seio. Reduz a mama. Aqui é o mamilo. Estou lendo o que diz a matéria. E lipoaspiração para retirada de gorduras. Bem, eu interrompi o Dr. Felipe no final do bloco anterior, quando ele estava dando um dado relevante relacionado às cirurgias plásticas no estado de São Paulo. Por favor, conclua. Bom, então eles pegaram um determinado período em São Paulo, que englobou alguns anos, os processos em vigência no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Se não me engano, eram 300 e poucos processos que falavam de cirurgia plástica.
E 97% desses processos de cirurgias plásticas realizadas eram contra profissionais não cirurgiões plásticos. Então, isso as pessoas, às vezes, elas confundem um pouco. Tá? Eu vou assim, para concluir. Sim. Então, nesses casos que aparecem na mídia, se a gente for olhar com mais atenção, e eu, como cirurgião, olho com mais atenção, quase sempre foi um procedimento realizado num local que não era adequado, paciente que não estava em condições de operar, não é para operar paciente obeso, como falaram aqui no segmento da rua, né? Então, paciente obeso não é para fazer lipoaspiração, cirurgia não é para perder peso. O paciente obeso tem que emagrecer, ou até talvez fazer uma cirurgia para emagrecer, mas lipoaspiração não é para emagrecer. Então, esse é um paciente que não tem a saúde adequada, é paciente com uma série de intercorrências, pressão alta, diabetes. Então, não é a fase de fazer a cirurgia. Eu digo, tu pode fazer a cirurgia, mas não agora. Então, vai voltar quando perder um pouquinho de peso. Então, se a gente prestar atenção nisso aí, invariavelmente, paciente não foi bem selecionado, local não era adequado, com um profissional que muitas vezes não tinha a devida formação. Então, se a gente olhar com atenção às notícias, a gente vai ver que quase nunca foge disso. Veja, vamos ver se eu entendi e vou tentar traduzir esse número em razão da relevância dele. Eu vou traçar um paralelo com o direito. Sim. Ok? É o meu ramo de atividade. Existe a OAB, que se assemelha ao Conselho de Medicina, a Ordem dos Advogados, tem esse nome, poderia ser Conselho dos Advogados, como é o Conselho de Medicina. E esse conselho tem a competência legal de receber denúncias contra maus profissionais, tanto do direito, no caso a OAB, ou mau procedimento, enfim, na sua atividade. No caso do Conselho de Medicina de São Paulo, pelo número que você disse, do total de denúncias contra médicos em razão de cirurgias plásticas, 97% das denúncias foram contra cirurgias plásticas realizadas por não cirurgião plásticos. Isso demonstra que quando o profissional é capacitado, é especialista no tema, certamente a possibilidade de ocorrer um erro é muito mais difícil. É isso, traduzir bem? Perfeito. Eu acho que é isso. Então é interessante que esse dado, pelo menos se tem no campo da medicina, dentro de um estado com potencial que é São Paulo, e certamente deve ser onde que ocorre um dos estados que tem maior número de procedimentos cirúrgicos, e é um número, então, que permite a gente tirar algumas conclusões acerca. Está dentro do que você está dizendo todo o tempo, que, ora, um especialista em local adequado, a avaliação correta do paciente, certamente é muito difícil ocorrer um erro. Mas vamos explorar um pouquinho a Giovana, no curso de estética. Giovana, vocês têm no curso alguma disciplina, alguma cadeira que envolve a discussão ética do procedimento do profissional? Sim, tem uma disciplina específica de ética, tem filosofia ética que envolve ética, e também a gente tem uma disciplina que é tratamentos pré- e pós-operatórios, onde a gente conversa com as alunas, muitas vezes traz cirurgiões para dar palestras, para que elas possam entender de forma mais abrangente possível ou mais fidedigna possível o quanto é importante a atuação delas no preparo ou no pós-operatório. Porque a gente sempre gosta de falar que o trabalho do cirurgião é tão minucioso que quando eu for pegar um paciente no pós-operatório dele, eu tenho que respeitar muito as indicações, né, as contraindicações. Então, a gente tem essa discussão ética no sentido de qual a minha habilidade, né, até onde a minha habilitação permite, e o que eu não deveria fazer, o que eu não posso fazer. Né? Então, a gente sempre procura promover essa conversa entre o terapeuta e o cirurgião. Né? Na área de formação na fisioterapia, a gente trabalha inclusive na reabilitação dos pós-operatórios de cirurgia reparadora, como o doutor falou. Então, queimados, né? Ou reabilitação de tendões, enfim, das N, né? Cirurgias reparadoras. Então, a gente também procura manter sempre um diálogo muito próximo para que a gente consiga ter um sucesso no tratamento, porque o objetivo final
e que o paciente saia bem. No caso, estética e cosméticos é o nome do curso. Eu vi que você citou a cirurgia reparadora. Mas isso é mais no campo da fisioterapia. Isso é da fisioterapia. Ok, é isso que eu queria deixar claro. No caso, você é especializada na área da fisioterapia. Daí ela já ajuda no caso da recuperação dentro da área da cirurgia plástica, mas não estética, mas sim reparadora. Aliás, o Dr. Felipe é especialista em questão de queimados, né? Também, especialista já é como cirurgião, mas é conhecedor e muito. Uma das áreas de atuação do cirurgião plástico é o tratamento de queimados. A cirurgia plástica, ela envolve basicamente a transferência de tecidos. Então, a cirurgia plástica é diferente das outras especialidades. É diferente, por exemplo, do mastologista que trata a mama, do nefrologista que trata o rim, do oftalmologista que trata os olhos. A cirurgia plástica ela não tem um campo anatômico específico. A cirurgia plástica, por isso muitas especialidades acabam entrando junto da cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela lida com a transferência de tecidos. Então, são princípios. É o princípio da delicadeza cirúrgica, da primazia técnica. Então, a gente transfere tecidos locais e à distância. Então, a transferência de tecidos locais nós chamamos de retalhos. E a transferência de tecidos à distância nós chamamos de enxertos. Então, por exemplo, na queimadura, com alguma frequência se ficam com feridas da queimadura. E para o tratamento dessas feridas, a gente tira tecido de algum local do corpo para fazer a cobertura do defeito. Então, se faz uma transposição de pele, um enxerto. Todas as cirurgias plásticas envolvem transposição de tecido, seja retalho, sejam enxertos, ou mesmo na própria lipoaspiração. A gente tira a lipoaspiração do abdômen, prepara a gordura e enxerta no bumbum, para aumentar o volume da nádega, para aumentar o volume glúteo. Então, a transferência de tecido. Interessantíssimo. Bem, vou aproveitar essa do enchimento, você usou do glúteo? Preenchimento, enfim, enchimento você usou a palavra, né? É um enxerto. Tem uma situação que eu acho que envolve aqui as duas áreas. O curso de estética. Lá, não sei se o curso ensina a aplicação de algum produto que os humanos utilizam, como no caso hidrogenol. Isso não chega a esse nível, né? Não, porque isso é invasivo, né? Então a gente claro, não tem essa habilidade. Apesar do curso de estética, a fisioterapia tem conselho, a estética não. E talvez por isso abra essa gama de pessoas sem habilitação nenhuma ou sem formação nenhuma, fazendo procedimentos que não são adequados. Enfim, quem estuda, eu sempre digo que quanto mais tu sabe, mais medo tu tens, né? Quanto menos tu sabes, mais corajoso tu és e vai fazendo procedimentos de qualquer jeito, usando equipamentos de qualquer forma. Então, o curso de estética, aqui a gente não faz nenhum procedimento invasivo e nem minimamente invasivo, porque elas não têm essa habilitação. Nem eu, como fisioterapeuta, tenho. Entendi. A não ser que eu fosse acupunturista, enfim, mas nem eu como... Então, a gente tem que ter muita noção. Eu acho que é muito dos teus princípios éticos também, né? O que eu acho correto, o que eu não acho correto, o que eu acho importante. Então, é um respeito que eu tenho que ter em relação ao que eu tenho habilidade para fazer. Então, no curso, a gente não dá essa habilidade, porque eu não tenho como garantir que elas vão saber exatamente, anatomicamente, onde inserir uma agulha, elas não têm essa formação, não é para isso. Não significa que elas não estudem, que elas não sejam aptas a fazer procedimentos não invasivos. Não invasivos, ok, um ultrassom, né? Drenagem linfática, que se usa muito no pós-operatório, né? Que os médicos nos encaminham muito. Perfeito, sem problema nenhum. Agora, invasivos, eu precisaria de uma graduação mais longa, precisaria de outra grade curricular, etc. Ok. Bem, nós vamos, então, ao nosso último intervalo e retornamos em seguida.
Estamos de volta com o programa Entre Linhas, hoje tratando sobre o tema Limites da Estética com a Saúde. Contamos com Giovana Sinigallia, coordenadora do curso de Estética e Cosmética aqui da Univates, possui graduação e especialização em fisioterapia e mestrado. Também contamos com o Dr. Felipe Ruschel, cirurgião plástico, lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a sociedade quente. Isso eu estou dizendo porque nos blocos anteriores o nosso convidado explicou que, aliás, é muito comum também na minha área do direito. Sim. Membro do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho dos isso, aquilo, aquele outro. Membro do Instituto tal, presidente da... Bem, quem não sabe acha, talvez até seja importante, mas na verdade existe a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão reconhecido pelo Conselho de Medicina. Federal de Medicina. Federal de Medicina. Ok. Aí lá, quer consultar se o médico que você pretende ter um procedimento é membro dessa sociedade, certamente no site deve indicar através do nome ou CRM, é isso que se chama? Então lá identifica e verifica se realmente é um especialista sobre... Afinal, deixar mexer no próprio corpo da gente, quem não é especialista, é um pouco delicado. Tem que pensar, eu pensaria várias vezes. Né? Bem, eu citei no bloco anterior a questão do hidrogenol, o hidrogel. Foi um caso que teve repercussão aqui no estado de uma apresentadora de televisão que aplicou esse produto acho que nas pernas, enfim, e que deu uma consequência para ela. E também foi citado em procedimentos não invasivos. Então, acho que como eu fiquei aqui um pouquinho boiando, eu gostaria que me esclarecesse, doutor, hidrogenol, utilizado no caso dela, pode gerar necrose, embolia pulmonar, infecções e até a morte. Aliás, tem pessoas também que injetam não só essa substância, como também silicone, a gente já viu exemplos aí pela mídia. Bom, na verdade, Zanquetin, novamente, isso... hidrogel apenas surgiu na mídia agora em virtude dessa modelo que teve essa intercorrência, mas isso não é uma coisa de hoje. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Felizmente a gente não vê com uma rotina muito grande, mas de vez em quando aparece algum paciente que fez algum uso desse tipo de produto. Tá? Existem vários nomes e... tem algum problema com o hidrogel, por exemplo, aí daqui a pouco surge um produto muito semelhante com um nome novo e aparece na mídia como sendo uma maravilha e as pessoas começam a usar e vão passando os anos e começam a acontecer as intercorrências. Né? São preenchimentos não absorvíveis, tá? Então uma coisa que dura a vida toda e a longo prazo não se sabe muito o que vai acontecer. Então pode acontecer de migrar, o produto que antes estava em cima do bumbum vai descendo, vai parando lá embaixo. São fáceis de aplicar, na grande maioria das vezes não tem problema. Só que aquela coisa, vai fazendo, não tem problema, agora deu um problema. E quando acontece um problema, às vezes são problemas muito sérios, viu? Então, o que a gente diz é assim, não acreditar em milagres, não existe milagre. Cirurgia plástica não é milagre, tá? Tem que ser um tratamento seguro, viu? E é uma coisa que tem que ser comprovada pelos anos e pela ciência. Então, não acreditar em coisas novas, em tratamentos milagrosos. O hidrogel foi, como outros que surgiram, foi tratado assim no início, como sendo uma forma fácil de aumentar volume da coxa, de aumentar o volume do glúteo, de aumentar até da mama. Muitas vezes pacientes fizeram na mama. E depois tiveram até que fazer mastectomia, que tira a mama inteira. Né? Então, existem vários casos assim. Isso é uma coisa que às vezes vai aparecendo com os anos, não aparece na hora. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na aplicação desses produtos de preenchimento que dizem que duram a vida inteira, que são preenchimentos não absorvíveis, que pode, do ponto de vista do marketing, ser uma coisa que tem um apelo muito grande. Eu vou fazer uma infiltração, vou fazer injeção de um produto e vai ficar ali a vida toda, e vai ficar a vida toda bonitinho. Como, na verdade, não é assim que ocorre. Os produtos absorvíveis, como ácido hialurônico, eu particularmente não faço, mas o dermatologista faz muito, os produtos absorvíveis, eles duram menos tempo, duram 6, 8 meses, mas são produtos seguros e que têm um resultado seguro.
Então, se for fazer preenchimento, que é um procedimento minimamente invasivo, que dê preferência aos procedimentos com uso de preenchimento absorvíveis. No caso, você citou ácido, seria o famoso Botox? Não. O ácido hialurônico é uma forma de dar volume, de preencher. Então, os vincos da face que vão surgindo com os anos, se tu dá volume, é uma forma de tu amenizar o vinco. O Botox, ele vai enfraquecer a ação na musculatura. Então, ele vai diminuir os sulcos, as rugas da face, pela diminuição da ação na musculatura. Eles são feitos em conjunto. E assim, os procedimentos minimamente invasivos, eles ajudam a cirurgia plástica. E a cirurgia plástica também ajuda esses procedimentos. Então, não é que uma coisa exclui a outra. Ou eu vou fazer cirurgia ou vou fazer Botox. Não. Para tu ter a testa lisinha, para não ter ruga no canto dos olhos. Esses pacientes fazem as duas coisas. Eles tiram o excesso de tecido e depois fazem alguma aplicação com preenchimento, com toxina botulínica, né? Fazem tratamentos com estética e cosmética, né? Então, as áreas, elas nos ajudam, são áreas complementares, viu? Então, no caso, à primeira vista, Giovana, quem diz estética e cosmética, maquiagem, não. É uma ciência muito além disso. Inclusive, auxilia a área do Dr. Felipe, da cirurgia plástica. De que maneira vocês, na tua área, auxiliam a cirurgia plástica? Exatamente. Então, o que elas menos fazem é maquiar aqui na graduação. Claro. Mas, a gente consegue auxiliar com procedimentos não invasivos, né? Quais são, ou o que são, para a gente poder exemplificar e as pessoas entenderem melhor. Então, ultrassom, né? A drenagem linfática, que é uma terapia manual utilizada no pós-operatório, pode ser utilizada no pré-operatório, podem ser utilizados esses recursos como manutenção, né, depois de uma cirurgia plástica. Né? Peraí, eu não... O que o doutor Felipe... Não, que drenagem linfática não é feita só em cirurgia. Né? Isso. Tá. Né? Numa gestante, enfim. A gente, as alunas têm essa habilitação de fazer esse tipo de conduta. Então, os aparelhos de eletroterapia, mais a terapia manual, então. Massagem, quando for o caso. Lógico que no pós-operatório a gente não utiliza desses recursos, né? Mas para manutenção mais tarde, enfim, a gente sempre... elas têm essas condições de fazer esse tratamento, tanto tanto antes da cirurgia, que também vai auxiliar, né? A melhorar o tecido, melhorar para o cirurgião depois fazer o procedimento, e no pós-operatório. Você falou aparelhos, Eletroterapia. Eletroterapia. Bem, aí me surgiu até uma curiosidade. Muito se fala naquelas máquinas que pigmentam a pele, para se bronzear, máquinas bronzeadoras, alguma coisa assim. Isso não tem a ver com o curso de vocês? Não. Inclusive, ela está proibida, né? Sim. Enfim, algumas pessoas utilizam de forma irregular, mas não tem a ver com o nosso curso, a gente não utiliza. Eu gostaria de acrescentar, que a área aqui da Giovana é fundamental para a cirurgia plástica. Ótimo. Tá? Ela contribui, a drenagem linfática pós-operatória, ela facilita a recuperação, ela diminui medidas, ela reduz a dor, ela previne fibrose, que são aquelas cicatrizes internas que podem se formar. Tá? Então, um pós-operatório adequado, feito com um profissional capacitado, é fundamental para um bom resultado da cirurgia. Ou seja, o paciente sai lá do Dr. Felipe e vai para a área da estética cosmética ou fisioterapia, se for o caso, no caso de uma reparadora, enfim. Então, há uma íntima relação de... E é muito importante, e isso que o Dr. Felipe falou é importante, porque a gente também tem que ter essa coragem, porque às vezes a gente acha que o médico está muito distante da gente e não está, né? Então, todo profissional que está habilitado para isso deve conversar com o médico, deve trocar ideias, deve conversar com ele de como foi o procedimento cirúrgico. Às vezes o procedimento cirúrgico já foi bastante complicado. Cada paciente é um paciente completamente diferente do outro. Então, para nós também é importante essas informações, assim, para saber como conduzir
né, o pós-operatório. E você citou antes que, inclusive, no curso vocês têm a preocupação de trazer profissionais da área do Dr. Felipe para interagir com os alunos. Isso, até para que eles percam esse receio, né, que às vezes pela mídia, às vezes pelo que eles acabam obtendo de informação, eles acham que o médico não é acessível e não é verdade. O cirurgião é super acessível. A gente é que tem, eu digo para elas que a gente precisa dominar o assunto, dominar a técnica de pós-operatório, dominar os recursos que a gente vai utilizar e trazer para eles os resultados positivos que a gente tem. Especificamente aqui na Univates, eu fiz uma formação com o Leduc, que é um médico que desenvolveu, um fisioterapeuta, que desenvolveu a técnica de drenagem linfática. Ele é de Bruxelas, mas ele veio para o Brasil há alguns anos atrás e eu fiz a formação. Então, é uma formação toda voltada assim, para o pós-operatório, com todos os cuidados. E elas têm exatamente essa técnica de drenagem. Então, é muito difícil de fazer algum processo que não seja adequado, né? Então, por isso essa habilitação é importantíssimo, estudar muito, né? Ter precisão, também ter muita habilidade manual, né? Muita delicadeza. A drenagem não é forte, não deixa hematomas, né? As pessoas acham, eu fiz uma drenagem e fiquei roxa. Isso jamais deve acontecer. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu só gostaria de registrar, o Dr. Felipe, eu acho que há de concordar comigo, que aqui o nosso Hospital Bruno Born agora tem um novo bloco cirúrgico fantástico, né? Primeiro mundo, nível aí no Rio Grande do Sul, um dos melhores, não é isso? Bem lembrados, que tinha há 2 anos, inaugurou o bloco cirúrgico naquele prédio novo do hospital, que é o prédio da Júlio, né? E então agora, atualmente, existem 2 centros cirúrgicos no Hospital de Lajeado. O bloco cirúrgico tradicional, o antigo, e o bloco cirúrgico ambulatorial, que foi um bloco justamente feito para cirurgias de pequeno porte, cirurgias limpas. Lá não pode fazer cirurgia contaminada. Então, por exemplo, lá não tem apendicite, lá não tem cirurgia de vesícula, não pode tratar abscesso. Lá são basicamente cirurgias plásticas, tem alguma oftalmologia, alguma cirurgia de traumatologia, mas são só artroscopias, são cirurgias de pequeno porte. Então é feito para os pacientes que vão embora no mesmo dia ou que vão embora na manhã do dia seguinte. Então isso melhorou muito a qualidade do atendimento no Hospital de Lajeado. Só os grandes hospitais de Porto Alegre têm blocos cirúrgicos como esse, que nos deixa com muito orgulho ter um bloco cirúrgico assim em Lajeado. Traz muito mais conforto para o paciente, ele pode fazer a cirurgia certamente com muito mais segurança. Que bom. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Eu vi que a gente até está passando um pouquinho do tempo, porque o tema é amplo, ok? Alguma coisa a gente conseguiu aprofundar, inclusive estamos fazendo um link aí entre o curso com o Dr. Felipe. Aí, quem sabe ele vem aí auxiliar, enfim, fazer algumas palestras. Bem, o limite entre a estética e a saúde é o bom senso e a felicidade humana, né? Eu acho que é isso, mais ou menos, resumindo. Bem, hoje nós tratamos sobre o tema Limites da Estética. Contamos com a presença de Giovanna Sinigalha e o Dr. Felipe Rucher, cirurgião plástico. Quero dizer que você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates, bem como ver esse programa ao vivo no site univates.br/TV. Muito obrigado por estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.